Olá pessoal, boa noite. Neste vídeo, iremos abordar de forma sucinta os direitos políticos, na forma como eles estão assegurados na Constituição Federal de 1988, bem como as condições de elegibilidade e inelegibilidade. Podemos afirmar que direito político positivo nada mais é que um conjunto de garantias que asseguram o direito de participação no processo político. O mesmo se classifica em dois desdobramentos, sendo eles a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, a capacidade de ser eleitor, conhecido também como alistabilidade, bem como a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, conhecido como elegibilidade. O exercício do sufrágio dá-se pelo voto, que pressupõe alistamento eleitoral na forma da lei, nacionalidade brasileira, idade mínima de 16 anos e não estar conscrito durante o serviço militar obrigatório. Todos esses elementos são considerados pelos doutrinadores meios instrumentais de se chegar à soberania popular. Por outro lado, os direitos negativos se caracterizam por serem questões restritivas ou impeditivas de exercício de atividades político-partidárias, privando dessa maneira o cidadão de seu exercício de direitos políticos, impedindo-o de eleger um candidato, falamos de capacidade eleitoral ativa, ou de ser eleito, falamos de capacidade eleitoral passiva. Existem ainda situações em que os direitos políticos podem ser suspensos ou perdidos. Bom, abordando ainda sobre os direitos políticos negativos, são aqueles os quais ocorre uma inviabilização do pleno exercício dos direitos políticos. As inelegibilidades elas podem ser absolutas ou relativas. Absolutas é quando impede o indivíduo para candidatar-se a qualquer cargo eletivo. Já os impedimentos relativos são aqueles que impedem candidatar-se a alguns cargos específicos. As inelegibilidades elas visam proteger a probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato, considerando a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. São exemplos de inelegibilidade absoluta os estrangeiros, os conscritos e os analfabetos na forma da lei. Relativamente inelegíveis são presidente da República, governador de estado, prefeito ou quem o estiver substituído no curso do mandato, não podendo ser reeleito a um terceiro mandato sucessivo, devendo estes, para concorrer a outros cargos, renunciarem até 6 meses antes do pleito. Tais como impedimentos inerentes a grau de parentesco no território da região do titular, servidor público no exercício da sua função, os militares. Se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá se afastar da atividade. Se contar com mais de 10 anos, será-se eleito passado para inatividade. Ainda há outras possibilidades de inelegibilidade prevista em lei, como a lei da ficha limpa. Já vimos as regras que restringem a elegibilidade do cidadão, tornando-o inelegível absoluto relativamente. Agora, verificaremos as situações que privam o cidadão dos direitos políticos de votar e ser votado, tanto definitivamente, perda, como de modo temporário, suspensão. Em nenhuma hipótese, ressalte-se, será permitida a cassação de direitos políticos. Quanto à perda dos direitos, ela tem caráter permanente, que podem ocorrer nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, na recusa de cumprir obrigação a todos impostos, a perda da nacionalidade brasileira em virtude de aquisição de outra. Já nos casos de suspensão, possuem caráter temporário. Podem ocorrer nos casos de incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, improbidade administrativa ou exercício assegurado pela cláusula de reciprocidade. No tocante à reaquisição de direitos políticos suspensos ou perdidos, ele só será readquirido por meio de ação rescisória. E só pode acontecer isso numa hipótese de cancelamento de naturalização por sentença e transitado em julgado. Se esta perda for por recusa a cumprir obrigação a todos imposta ou uma prestação alternativa, dar-se a requisição quando o indivíduo cumprir a obrigação devida.
Se a perda se der em virtude de aquisição de outra nacionalidade, o artigo 36 da Lei 818/49 prevê uma possibilidade de requisição por decreto presidencial, se o ex-brasileiro estiver domiciliado no Brasil. No tocante às hipóteses de suspensão, a requisição de direitos políticos ela se dá quando cessar todos os motivos aqueles os quais a suspenderam.